Pastor Silvio, Pastora Rô, por gentileza. Tome seus assentos aí, galera também. Tem os mic aí para vocês falar. Chamar minha amada. Tá falar? Aberto aqui, pastor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Eita, Glória. Vocês estão bem aí? Eu também, estou bem confortável aqui. Eu estou no sofá de casa, parece, ó. Isso mesmo. Bem à vontade. Obrigado, pastor Josias. Obrigado, Giza, pelo privilégio, viu? É sempre uma honra poder servir essa juventude. Eu estava aqui adorando e me lembrando de mais ou menos o que uns 3 anos atrás, talvez 2 para 3 anos, 2 graus abaixo de zero. Eu entrei de moto na igreja, pastor Johnny está aí, né? E Vanessinha, lembra desse dia? Que bênção, né? Então, fiquei honrado aquele dia com o convite de vocês, igualmente honrado hoje com o convite de vocês, Giza, para estar aqui servindo, viu? Esse povo lindo, maravilhoso. Então, gente, eu não sei quantos de vocês viram, né? Aí não é para fazer isso, né, Wagner? É uma piada interna, vocês não entenderam. Não adiantou. Ele disse que não dá para mim cruzar a perna, que fica estranho. Só que faltava agora. Então nós vamos fazer algumas perguntas. A gente dividiu essas perguntas em 3 partes, tá? Então são perguntas gerais a respeito do assunto mesmo, né? Chamado. E depois a gente fez perguntas pessoais em relação ao chamado deles. Então eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Eu acho que vai aparecer ali, né? No telão a pergunta. E aí vocês fiquem à vontade. Um responde, outro responde. O que vocês achavam? Tá bom? Vamos lá então, gente. Primeira pergunta. Rufam os tambores. Rufam os tambores. O que é ter um chamado? Vou deixar o cabeça falar. Na verdade, pastor Josias, eu creio que para você entender o que é ter um chamado, primeiro precisa saber o que é um chamado, né? E um chamado, ele se resume a serviço. Não é um chamado ao microfone, não é um chamado ao púlpito, não é um chamado à evidência, é um chamado ao serviço. O chamado está atrelado a ministério, né? E ministério nada mais é do que serviço. Então, se eu pudesse definir com poucas palavras o que é um chamado ao serviço do corpo de Cristo. É isso aí, nada a acrescentar. Oi, gente. Então a gente tem falado, né, esses 3 meses, né, amor? 3 meses a gente tem falado sobre a série Chamado e tem sido muito bom, né? E Deus tem falado coisas grandiosas com a gente e hoje é uma rica de uma oportunidade a gente poder estar com nossos pastores e receber deles, da história deles. Então, daqui a um pouco a gente vai também liberar o microfone para alguém aí que queira fazer uma pergunta aí de vocês. Então, fique ligadinho para pegar tudo, tá? E a segunda pergunta é: qual a diferença entre chamados e escolhidos? Boa pergunta. Você quer falar ou quer que eu... Eu gosto de pegar o gancho dele, fica mais fácil, que eu enrolo muito. Olha só, a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? Quando você vai numa banca de frutas e ela está lá cheia, todas elas foram colhidas com um propósito, de serem consumidas. Mas quando você vai comprar, você vai escolher as que estão com qualidade melhor, mais bonitas, mais vigorosas,
né? Com uma presença melhor, demonstrando que ali existe algo de qualidade. Então é exatamente isso, né? O cemitério está cheio de chamado, né? É forte. E escolhido está atrelado à qualificação. E o ministério existe qualificação. Existe um jargão que eu não sei quem inventou isso, que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. É uma coisa mais ou menos por aí, escolhidos, né? Deus, né? Como é que é a história mesmo? Repete aí para mim. Deus não chama os capacitados, capacita os escolhidos, né? Isso é uma ignorância quem inventou um negócio desse. Deve estar em Heresias 3,16, né? Porque o Senhor ele vai chamar, né, tanto os não capacitados como os capacitados. E os que não estão capacitados têm o rema. Né? Mas quem já está capacitado, Deus vai poder usar com muito mais, com muito mais efetividade. Isso mesmo, né? Porque já está capacitado. Deus não descarta ninguém, né? Mas Deus vai usar segundo a bagagem que nós temos, né? Então essa é a realidade. Mas se eu pudesse definir o que é chamado e escolhido, é mais ou menos por aí. E vou dizer uma coisa para vocês, né? Se hoje o Senhor passasse uma peneira nos ministros, talvez poucos sobrariam, né? E eu não estou falando isso com um tom de julgamento, não é nada disso não, né? Eu falo isso com temor e tremor diante do Senhor, e algo que continuamente eu falo com o Senhor: Senhor, quando meu tempo acabar, eu não quero estar alheio à tua instrução se isso acontecer, porque o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, e eu não quero ficar roendo um osso que não tem mais carne, entende? Quando o meu tempo findar, eu quero estar pronto para sentar e receber de quem está vindo depois de mim, né? Então, na prática é isso que acontece. Muitos, né, estão exercendo um chamado sem necessariamente terem sido escolhidos, né, porque não estão prontos ainda. Complementando a fruteira, né? Eu vejo também que a gente escolhe as frutas que estão expostas. As que estão escondidas, a gente não consegue. Forte. Como saber qual é o meu chamado em Deus? Trabalhando. Trabalhando. Aí, crente. Se você vai ficar esperando Deus aparecer em carne outra vez para você dizer: eis que te digo, tu és um profeta, vai ficar esperando. Que Deus ele vai sinalizar no teu coração, e você vai sentir paz de Deus quando você transitar pelo ministério, quando você for trabalhando, né, no ministério. E temos que considerar também, eu considero muito isso, que Deus ele não tem um chamado estanque para cada um de nós. Eu vejo que hoje na Nova Aliança, Deus ele pode fazer a gente transicionar muitas vezes por causa da necessidade do corpo, porque o dom ele é para o corpo de Cristo. O dom, o chamado, ele é para a edificação do corpo de Cristo. E muitas vezes o corpo de Cristo ele vai ter algumas necessidades no nosso meio, e por causa disso Deus vai colocar sobre alguns a unção específica para aquele momento, né? Então eu vejo que aconteceu muito isso comigo em vários momentos da nossa vida, mas especificamente quando eu cheguei aqui em Caxias. Eu nunca desejei dirigir a escola Rema, né, por mais que eu goste, eu amo, né, a visão da escola, e me submeti em BH, servi a escola em BH, né, frequentei a escola, né, claro. Mas eu nunca desejei. Eu via, né, no nosso meio pessoas que desejavam, diziam, né, um dia eu quero ser diretor, um dia eu quero ser diretora, um dia eu quero ser professora. Eu nunca tive esse desejo no meu coração, estou sendo sincera. Nunca desejei, meu marido sabe, nunca desejei ser nem diretora, nem professora da escola Rema, né? Eu pensava, eu sempre amei trabalhar nos bastidores, sempre gostei de transitar no Ministério de Socorros,
E eu nunca me via daquele jeito. E quando eu cheguei em Caxias, eu percebi a necessidade, né, o clamor do povo que Deus havia falado. Então, nesse momento, quando o Canrobert, que é o diretor nacional, né, das escolas Rema, a gente foi conversar sobre a vinda para cá, ele disse: Rô, tu está pronta para iniciar um Rema logo em seguida? Né, a gente já tinha recebido a palavra, né, dele mesmo. E eu disse: Canrobert, não estou. Aí ele disse: mas você está disponível? Eu disse: sim, eu estou. E na disponibilidade do meu coração, quando iniciou, antes, né, ainda de começar a implantação de uma escola, ela requer muitas coisas, né? E eu vi, de fato, uma unção me revestindo, uma unção específica para aquele tempo, que eu olhava para mim e eu dizia: eu nunca pensei que eu ia ser capaz de fazer isso. Então existe sim uma unção que nos capacita no momento que a gente precisa fazer algo para Deus. Então eu vejo que o ministério, o chamado, nós não podemos pensar: não, agora eu fui chamado a pastor e eu vou ficar para ser, eu só posso fazer isso. Não. Eu vejo que na nova aliança, Deus, ele vai levantar quem tem o coração, e nós podemos transicionar pelos chamados. E eu sei que transicionar pelo chamado é algo possível, porque eu tenho feito isso há muito tempo, e principalmente quando a gente está à frente de uma obra, a gente transiciona muito pelo chamado. Ok. Talvez o que mais permeia hoje o coração das pessoas do meio cristão é tentar se descobrir no chamado, né? Eu costumo chamar isso de crise de identidade ministerial. A pessoa fica rodando, tentando encontrar, e passa ano, e passa 2, e acaba se frustrando, né? E ela perde muito tempo tentando encontrar o chamado e deixa de investir tempo deixando o chamado encontrá-la, né? Como é que o chamado nos encontra? Servindo. O chamado vai nos encontrar servindo. É isso que a minha esposa acabou de falar, né? Então, enquanto você serve, o chamado te encontra servindo. E é ali que ele vai moldar você, sabe? Então, não existe nada dentro da igreja que nós já não fizemos, né? Eu já cuidei de estacionamento e não estou desmerecendo essa função, né? Hoje eu pastoreio pregando aqui, mas eu vou lá. Nos cultos eu disse: se ninguém se levantar, eu vou ir para o estacionamento. E alguém vai estar pregando aqui, mas eu vou lá. Só não vai ficar sem estar coberta essa área. Então eu já servi no estacionamento, eu já limpei banheiro, tudo que você imaginar eu já fiz. E o Senhor me encontrou servindo, entende? O chamado me encontrou servindo. E como é que eu vou me encontrando nesse meio, né? Há uma facilidade quando nós estamos envolvidos com o chamado principal, né? Porque existe o chamado secundário e assim vai, né? Mas quando nós nos encontramos no chamado principal, aquilo flui com facilidade, não há peso. Então alguns dizem: como que está o ministério, irmão? Tá na luta, né? Estamos na luta. Você está na luta, alguma coisa está errado, porque eu tiro férias servindo, exercendo o ministério. Eu falo isso e isso é uma realidade. Minha esposa está aqui, sabe do que eu estou falando. Às vezes eu tenho dificuldade para tirar férias, porque eu tiro férias exercendo o ministério. Para mim é prazeroso. Eu pagaria para fazer o que eu faço. Vocação, porque é prazeroso, é gratificante demais. Então, exercer o ministério, ou a vocação, ou o chamado, é algo tão prazeroso, que aquilo flui com naturalidade. Um gato mia, um cachorro late, né, e um chamado ao ministério, ele é exercido com a mesma facilidade. Remunerado ou não. Que às vezes essa questão pesa. Eu vejo que às vezes alguns chamados estão atrelados à remuneração. Às vezes as pessoas acham que chamado, ela está muito relacionada com isso, né? Eu estou falando de algo bem natural que acontece no nosso meio, que a gente sabe disso. E amados, se for por remuneração, já está errado, né? Já está errado. A remuneração é algo que ela é secundária, ela precisa ser secundária, né? Porque muitas vezes, num primeiro momento, né, de abertura de obra, por exemplo, é uma coisa Caxias, né? Então, pela graça, misericórdia de Deus, quando chegamos aqui em Caxias, a gente sabia que nós iríamos ter que
gastar todo o nosso pé de meia que a gente tinha, né, do nosso tempo secular, né, e a gente estava disponível a isso, né, a se desfazer mesmo. E quando a gente veio para cá, a igreja de BH, ela entendeu, né, o nosso ministério, o Verbo da Vida, ele tem essa questão de honrar, né, os ministros. Então, a gente teve essa bênção de ser honrado por um ano, né? Mas eu tinha o meu carro e ele tinha o dele, mas quando a gente chegou aqui, eu não pensei duas vezes em doar o meu carro, né, para que a obra precisava cadeira, luz, muita coisa, né? Então, a gente começou aqui com 40 pessoas aqui, né? Então, era necessário se desfazer. Então, uma pessoa que não tem um desprendimento financeiro, também precisa pensar antes, né, de começar a se lançar no chamado. A gente sabe que o ministério ele é necessário, o financeiro também. Nem sei porque que eu entrei nessa questão, mas, né? Mas a gente sabe que precisa de dinheiro para se manter. A gente sabe que é necessário se manter. Mas quando a gente foi para BH, Deus falou para a gente: não é tempo de trabalhar lá, né? É para vocês estudar e se jogar mesmo no ministério, né? E a gente passou por coisas assim bem doloridas, que o Silvio veio de uma família que tinha fruteira, supermercado, então ele já não teve essa dificuldade assim de alimentação, mas eu, como morei na roça, então eu tinha aquela questão assim de alimentação, às vezes bem regrada, né? De uma muda de roupa por ano e olhe lá, aquela coisa, essa questão e quando a gente chegou, né, a gente teve essa questão quando começamos o nosso relacionamento e nos lançamos em Jesus. Hoje eu vejo que quando nós aceitamos a Cristo, é como se o nosso chamado já estivesse junto. Hoje, olhando para trás, né, é como se tivesse algo muito latente em nós, porque nós nos lançamos de cabeça no Evangelho, né? Foi assim, com 23 anos a gente tinha mais ou menos, e a gente se lançou de cabeça, a gente esqueceu do mundo, a gente esqueceu das coisas, a gente foi lançando fora os CDs do mundo, a gente foi lançando fora, né? O Silvio gostava das biritas e foi botando fora as biritas, né? Gostava de olhar para a mulherada, deixou de olhar para a mulherada, e Deus trabalhou muito a nossa vida, né? Eu passei a olhar para ela, gente. Claro, né? Claro, Jesus brilhou em mim, eu fiquei resplandecendo, né? Então, a gente se lançou mesmo, de fato, e a gente abraçou mesmo a vida da igreja com muito amor e responsabilidade. A gente se lançou mesmo. E com o passar dos anos, a gente foi trabalhando mesmo. Logo, a Camila era muito bebezinha, né? E na igreja batista que a gente frequentava, tinha um berçário, que era tipo aquário, assim, atrás, né? E todos os domingos as irmãs vinham para pegar a minha filha, né? E no começo eu fiquei, será que elas não vão roubar minha filha? Aquela coisa, mentalidade de mundo, né? Muito mãezona. E aí elas começaram, só que eu comecei a perceber que todas elas eram mães dos bebezinhos lá. E aí um dia eu disse: poxa, todo domingo uma de vocês cuidam da minha filha, eu também posso entrar nesse rodízio também. E pronto, de conta vocês cuidam das minhas, né, da minha, eu posso cuidar da de vocês também. E prontamente elas se abriram, eu entrei já na escala eu acho que tinha 6 meses, logo depois que eu batizei, né, porque tinha classe de catecúmenos, levou 6 meses para a gente se batizar. E logo em seguida, eu já entrei na escala de cuidar dos bebês. E assim eu comecei, né? E eu já percebi vida, né, de igreja ali, desde cedo. Mas eu perdi o fio da meada. Você começou falando de dinheiro, finanças, e terminou falando em criança.
Coisa boa. E criança é uma delícia, como diz o tio Uli, principalmente frita. Não, mentira. O tio Uli é um evangelista de criança. Ele fazia essa brincadeira, mas as crianças são vivas, são hoje. Então é isso mesmo, querido. Chamado, você precisa ter uma visão. Quando eu falo de chamado, eu não consigo ver púlpito. Vocês viram que eu falei sobre financeiro, vocês viram que eu falei da onde eu comecei, vocês viram que eu falei de que não é mergulhou, de comer, tá dentro. É isso aí mesmo, amados. Não é só isso aqui, ó. Isso aqui é 5% ou menos do que a gente faz no dia a dia, no chamado, né? Então, não é glamour, não. É o que rola por detrás das luzes apagadas. Esse é chamado. Isso mesmo. Só um pouquinho, deixa eu só pegar um gancho dela, posso? Pode, fica à vontade. Ela falou, chamado não é isso aqui, né? Se chamado fosse microfone, Mercado Livre resolve. Você compra, entrega na sua casa, você tem o seu de estimação e está tudo feito, né? Mas ela falou aqui sobre finanças, eu quero pegar o gancho inicial dela, né? Porque um ministro ou um vocacionado, ou um chamado, né? Alguém que foi chamado, vocacionado, se tem algo que ele não pode ser, é avarento, né? Por quê? Alguém que é avarento é alguém que tem uma predisposição a se apaixonar pelo dinheiro. O avarento se apaixona pelo dinheiro. Ele é tão apaixonado, amor ao dinheiro, a paixão, e vai fazer o possível para ter mais, né? E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o ministério, ele envolve recursos, envolve dinheiro, né? Tudo que vocês estão vendo aqui não caiu do céu, foi dinheiro que comprou, dinheiro que estava no bolso das pessoas, que foram fiéis e que se tornou uma estrutura que serve a elas mesmas, né? Mas em todo esse tempo nós ensinamos as pessoas a serem doadoras olhando para nós. Nós já doamos 3 carros, né? Aqui foi um, né? Mas já doamos uma Kombi, a gente já doou, né? Enfim, a gente sempre foi, o começo de tudo aqui foi dessa forma, né? Então, se você tem o coração cheio de avareza, isso é um impedimento para o avanço do ministério. Primeiro ponto a ser tratado para que você possa dar um passo rumo ao seu chamado é tratar com avareza. Se você não consegue lidar com isso, então dá um stand-by, resolve isso primeiro e depois você continua a sua caminhada, porque lá na frente isso vai se tornar um impedimento, né? Outra situação que é bem importante, né? Muitos querem saber como é que se promove, né, no ministério. E o ministério é promovido em cima de fidelidade, né? Não existe promoção ministerial sem fidelidade atrelada, porque a Bíblia é muito clara: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E para o Senhor, não é mais importante quem está com o microfone do que aquele que está com a vassoura. Entende? Para o Senhor tudo é importante, tudo que envolve o ministério é importante. Quem limpa o banheiro é importante, quem prega é importante, quem apaga a luz é importante. E se você não varrer, talvez aquele que varre a igreja, ele vai ter mais crédito diante do Senhor do que aquele que estava com o microfone, porque varreu com tanta excelência, com o coração envolvido. E aquele que foi tão displicente, talvez não se preparou para entregar o recado para o povo, ele vai ter talvez o seu galardão ceifado, porque foi displicente. Entende? Então a fidelidade do pregador e na sua mão para fazer é o caminho da promoção ministerial. Mas eu fui chamado para ser um pregador e me deram aqui a responsabilidade de receber as pessoas na porta. Receba tão bem as pessoas na porta que aquilo vai gerar um crédito para que um dia você esteja com o microfone na mão, né? É um processo. A fidelidade com aquilo que chegou te promove para aquilo que você deseja. É assim que funciona, né? Então, basicamente é isso, né? Que promoção está atrelada à fidelidade, né? Impedimentos são removidos com um coração liberal. É dessa forma que funciona no ministério, né? E o princípio para você entrar no chamado, o primeiro passo para você entrar no chamado. Mas como é que eu faço para entrar no chamado? Sirva onde há uma necessidade. Você quer dar um passo no ministério? Sirva onde houver uma necessidade, sem se importar com quem está olhando, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Essa pergunta que tem aqui já foi mais ou menos respondida. Faço igual? Tá. Fomos chamados para quê e para quem?
pronto, fomos chamados para... Quer responder ou quer que eu responda? Já falei antes, fomos chamados para edificar a igreja pelo Senhor, para adorar Ele, dar glória para Ele. Nós somos servos inúteis nessa terra, essa é a verdade. Por mais que nós fazemos, ainda assim nós não vamos fazer tudo que Ele merece. Chamados para quê? Né? Para servir. Você foi chamado para servir, né? Você serve a Deus servindo as pessoas. Então, para que é que você foi chamado? Para servir a Deus servindo as pessoas, né? Então, basicamente é isso, né? Para quem? É para o Senhor, né? Servimos as pessoas, mas é para o Senhor, o povo é dele. E isso deve gerar um temor tão grande no nosso coração. Quando nós entendemos que temor e tremor, nós não vamos tratá-los de qualquer forma. Nós vamos tratá-los com temor e tremor, com respeito, com carinho, ainda que muitas vezes você precise ser firme, e firmeza não tem nada a ver com dureza. Eu preciso diferenciar uma coisa da outra. Algumas pessoas até falam, mas o pastor Silvio é muito duro. Não, eu não sou duro não, né? Dureza, ela repele, ela espana as pessoas, né? Mas a firmeza, ela passa segurança e atrai. Então são coisas distintas. Ainda que você tenha que ser firme, você não precisa ser desrespeitoso, mal educado, né? E nem tratar as pessoas com cajado, como muitos falam, né? Polenta dura, boa brustolada. Só para descontrair, piada interna. A gente falando, né? Eu creio que tem pessoas aqui que estão escutando tudo isso e estão dizendo assim, cara, mas eu não quero o microfone, eu não quero pregar, eu não quero cantar, eu quero ser um médico, eu quero ser... E como a gente faz até nem essa pergunta aqui, agora me veio enquanto nós estávamos conversando, como que eu faço para me encontrar, né? A gente falou que tudo que se relaciona a chamado está relacionado, né? Eu falei, foi redundante, mas está relacionado a servir a Deus, né? Então, como assim a pessoa se encontra, quando ela não se encontra ou não se vê fazendo algo ministerialmente, né? Eu quero ser um pastor, não, eu não quero ser um pastor, não, eu quero ser um profeta, não quero ser um profeta, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu falo isso porque muitas pessoas às vezes acham que se eu não me ver fazendo algo dentro da igreja, eu não fui chamado, e daí eu saí, eu não sou escolhido, que daí entra aquela, né, que muita gente usa, muitos são chamados, poucos são escolhidos, daí eles diziam, não, então eu não fui escolhido. Não, como a gente faz para nos encontrar no chamado, fora de um chamado ministerial, vamos usar assim, eu acho que ficou mais para o ministério. Mais ou menos. Na verdade, não existe nada fora do chamado ministerial, porque todos fomos chamados para o ministério. Somos chamados para sermos ministros da reconciliação. Então, todos. Mas eu não tenho chamado. Tem sim. Então, já sai daqui sabendo que você foi chamado para ser um ministro da reconciliação. Pronto, né? Se todos fomos chamados para ser ministros, então todos temos um chamado e nós não podemos separar o santo do profano. Entende? Então, minha vida secular e minha vida ministerial, não existe isso, né? Um ministro, ele é um ministro de tempo integral, no supermercado, no posto de combustível, na fila do banco, em qualquer lugar. Fila do banco não existe mais hoje em dia, né? Tudo é via aplicativo, mas enfim, né? Mas nós somos ministros o tempo todo. Um ministro com bisturi na mão, um ministro com sei lá, com um caixa na mão, fazendo o que ele foi chamado para fazer, com uma panela na frente, um cozinheiro, sei lá. Ele foi chamado para ser um ministro de tempo integral, servindo as pessoas, né? E quando a Bíblia diz pregue em tempo e fora de tempo, não está falando de microfone, está falando de oportunidade. Se não, né? Quer você seja favorável ou não, pregue com a sua vida. Como diz, se não me engano, foi Agostinho, se não me falha aqui a memória, pregue o tempo todo e, se for necessário, use palavras, né? Então a nossa vida prega, né? Eu não sei se eu já falei desse exemplo aqui na igreja ou não, mas eu me lembro um tempo atrás, eu estava no supermercado e comprei um pote de açaí. A gente ama açaí lá em casa, é um problema sério isso, né? Amamos açaí. E aí estava lá, né, promoção, R$24,90, eu levei, né? Quando chegou no caixa, R$29,90, e eu disse, moça, olha, está errado, né? Ela, é mesmo? Então o rapaz foi lá, olhou, voltou,
E realmente estava errado. Ela arrumou, ajeitou e passou pelo valor que estava, né? E eu fiquei pensando que se eu tivesse sido indelicado com a moça, eu fui extremamente educado com ela. Se eu tivesse sido indelicado com ela, questionado ou né, criticado aquela situação, né? Assim que eu passei no caixa, a moça que fez o pacote, aqui no meio, não sei, né? Ela entregou a sacola para mim e disse: boa tarde, pastor. Entende? Eu não a conheci, são muitas pessoas, eu não conheço todos, principalmente agora de máscara, né? Então, eu não posso ser pastor porque alguém que me conhece, ou que eu conheço, está me observando. Porque aquele que me vocacionou e me chamou está me observando o tempo todo. E é a ele que eu vou prestar contas e não às pessoas, né? Então, é algo de tempo integral. E esse ponto que você abordou é extremamente importante. Porque muitos ficam pensando, mas o meu chamado dentro da igreja. Mas engraçado que as pessoas querem um chamado dentro da igreja e ser igreja chamados para fora. Ser igreja é ser chamados para fora. Você vem e abastece para derramar lá fora. Você vem e se abastece para derramar lá fora. Então, o chamado é isso, né? Chamado não é um título. Eu acho interessante, sabe? Eu costumo brincar com isso. Eu dou uma matéria no Rema chamada Ministério Prático. Não sei se eu cheguei a ser professor de vocês dessa matéria ou não, né? Provavelmente vou terminar esse ano, no final do ano. Mas sabe, muitos eles se firmam em cima do título, né? E eu tive o desconforto de falar com um ministro uma vez. E eu, né, chamei ele de pastor. E ele disse: pastor não, apóstolo, né? Me corrigiu, né? Ele era um apóstolo de uma igreja com 30 membros que depois fechou. Eu não sei quem deu esse título para ele. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes as pessoas se firmam em cima de um título. Só que título não expulsa demônio, né? Título não ministra o coração das pessoas. E quando nós formos, né, arrebatados, até o nosso nome vai ser trocado, né? Nem esse nome que temos vai ser, né? Nós receberemos um novo nome. Então, na nossa identidade não tem um AP, nem um PR, nem um MS, não tem nada, né? Então, a melhor posição é a posição de filho. É a posição mais alta que pode ter. Se nós não entendermos que somos filhos, nunca saberemos ser um ministro. Graças a Deus a gente tem visto cristãos, cada dia, os profissionais cristãos se declarando cristãos, cada dia mais, né? Na internet a gente tem visto, essa semana eu vi uma matéria também no portal Guia-me que falava um médico bem jovem, ele tinha, me lembro quantos anos, 20 e poucos anos, ele era bem jovem, aquele médico. E ele estava orando, né, com uma senhora que estava num processo terminal. Ela tinha pouco tempo de vida e não foi orando, ele estava cantando. Ele começou a cantar, um médico brasileiro, e ele estava cantando a música Aleluia, né? Aleluia. E ele cantou para ela, né, até que, eu não sei se até que ela faleceu ou não. Eu só sei que essa matéria, eu não abri lá o portal para ver toda a matéria, mas eu dei uma olhada assim e me chamou a atenção, né, como os médicos estão se posicionando, né, como cristãos. Eu estava falando essa semana com uma pessoa, né, eu disse, existem cientistas cristãos hoje, né? Tem o Adalto Lourenço, que é um cientista cristão brasileiro, né? Ele é um cientista e ele tem explicado a criação, né? O criacionismo pela ciência. E ele é um servo de Deus. Mas ele, qual é o chamado dele? Um cientista cristão que está provando Deus pela ciência, né? Nós temos várias pessoas na semana passada, eu também estava ouvindo uma fisioterapeuta pélvica, né? Ela tem um canal no Instagram, né? Algumas pessoas nem conhecem o que é a fisioterapia pélvica, né? A pelvis é a parte do nosso, né, das partes da genitália, né? Pelvis. E aí ela trabalha com isso, e ela é cristã, bombando nas redes, né? O Verbo de Maceió. E ela é uma fisioterapeuta que está bombando nas redes, né? É assim que fala, né? Bombando nas redes sociais.
E ela tem falado muito a respeito, desmistificado bastante coisas a respeito da sexualidade, né? E ela tem falado descaradamente tudo, né? Com os nomes certos, como que, né, o que acontece, o que não acontece. Ela fala sobre masturbação, sobre orgasmo masculino, feminino, sobre menopausa, andropausa. Ela vai falando sobre tudo, né? E ela fala pela estudo, porque um fisioterapeuta, ele precisa cursar um curso que estuda anatomia e fisiologia humana, né? E o chamado dela, eu identifico o chamado claro dela. Ela é uma cristã e ela, essa semana passada, ela estava falando sobre masturbação, desmistificando o que muitos outros, né, fisioterapeutas e médicos, inclusive, têm falado, né, nas redes sociais, que é tranquilo, é normal, é natural. Mas ela explicando da forma correta, por A mais B, ela traz uma clareza sobre a masturbação que a Bíblia fala já na obra da carne, né? Eu estou dando aula também do fruto do Espírito, que fica claro sobre, né? É uma forma ruim de manipular o próprio corpo, né? Que chama a obra da carne, me fugiu agora a professora de fruto, que fala lascívia, isso, ainda bem, que tu lembrou, lascívia, né? Faz parte da lascívia, né? Que é algo que está no corpo, né? E tem por aí outros pessoas, né? Que estão servindo na profissão, mas eles são cristãos quando eles coisas, né? E quando na verdade outros cristãos, quando eles vão estudar a realidade, eles trazem, olha, não vai fazer bem por causa disso, daquele outro. E ela é uma cristã. E aí eu disse, perfeito, yes, encontrei alguém, né? Tem uma outra, entrando nesse assunto de sexualidade, tem uma médica, né? Ela é espírita, mas ela é uma médica formada, ela serve na doutrina dela, mas ela é uma médica. E ela tem vídeos no YouTube que fala, por que não sexo anal? E aí ela explica, por A mais B, pela fisionomia, pela anatomia humana, pela constituição do nosso corpo humano, que o sexo anal é prejudicial para o corpo humano. Eu vi esses dias, porque a gente tem que estar inteirado desses assuntos, né? Eu estou falando no assunto, mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo algumas coisas. Deixa eu ser inspirada aqui, né? E aí, eu estava ouvindo, eu não estou saindo do assunto. Estou falando de medicina, de fisioterapia, estou falando, né, de médico. Proctologista, um proctologista do mundo, né? Do mundo. Ele estava desmistificando a questão da sexualidade anal, né, do sexo anal, mas ele estava falando ele não estava dizendo não pratique, ele disse, eu não estou aqui para dizer faça ou não faça, ele disse, eu estou aqui para falar como que se você decidir fazer, o que você vai ter que enfrentar, porque o ânus é assim, assado, acontece isso. Ele estava, queridos, um médico que não estava, que eu percebi que ele não sei se a medicina, mas ele não estava deturpando, ele estava trazendo a medicina para dentro da área dele, que era proctologista, que é médico, que trata do ânus e o reto, e etc. E ele estava falando pela medicina os problemas que uma pessoa que quiser assumir, né, a sexualidade anal, né, vai ter que enfrentar. Então eu vejo, olhando todos esses profissionais, né, falando o que a medicina estuda, o que o proctologista estuda, o que a fisioterapia estuda, falando sobre uma área,
né, que todos nós fomos criados, que temos a sexualidade natural. E só que eles estavam falando pelo conhecimento que eles têm. Agora eu fico pensando um médico cristão falando sobre a sexualidade. Nós tivemos aqui um ginecologista cristão, acho que faz o quê? 3 anos? 2 anos, 3 anos, eu acho, foi antes da pandemia. Ele era um ginecologista cristão e ele falou para os casais a respeito da sexualidade cristã, né, do casamento, enfim, e como ele serve o corpo de Cristo como médico ginecologista. Que top, queridos, que top. Então eu vejo que o chamado, né, ele está nisso. Se você escolher qualquer área, né, seja proctologista, psiquiatria, cara, o que a gente precisaria de cristão psiquiatra, entendeu? Um cristão que estude profundamente isso e cause no meio uma revolução nesse meio, né? Eu tenho ouvido um psiquiatra, ele não é cristão, mas ele que estão falando sobre ele, mas ele tem vários vídeos no YouTube que estão falando sobre depressão, fobias, síndrome do pânico, bipolaridade, esses trem tudo que está muito agora forte. E ele fala, amados, nada mais, nada menos do que renovação da mente, só sem a palavra. O nome do canal dele no YouTube é não sei o que da mente, é saúde da mente. E ele é um psiquiatra, ele é de São Paulo. E tudo que ele fala sobre renovação da mente. Ele tem dicas preciosas. Aí eu fiquei pensando, cara, esse cara podia ser cristão. Ele tinha que nascer de novo. Quem é o cara que vai chegar nele e dizer, cara, tu fala tudo que a Bíblia diz. Vem cá e apresenta, lasca Jesus na vida dele. Já pensou como que ele poderia ser, como que o chamado dele seria poderoso, potencializado? Então, assim, eu vejo psicóloga cristã. Nós temos algumas estudantes, né? Eu sei cadê? Tem estudante de psicólogo aqui? Eu sei que a Jéssica do Douglas, lá atrás, quem é? Quem é a estudante? Levanta a mão para mim ver. Quem que é? Diz o teu nome aí, tira a máscara e fala para mim. Rebeca, quem mais? Quem é estudante lá atrás? Quem é? Abel? O Abel, tu está estudando para psicologia? Top, cara, nós precisamos muito de homem psicólogo, cristão psicólogo. Tu não vai ser um psicólogo, tu vai ser cristão psicólogo. Tu vai alcançar no nosso meio homens que precisam ouvir, homens sensíveis, homens que vão entender pela ciência, pelos estudos, mas encontrar Jesus em todos os teus estudos. Você vai colocar Carl Jung, você vai colocar Freud, você vai colocar todos os pensadores da psicologia no pé de Jesus ali. Você vai casar os dois e vai alcançar homens para Jesus dentro do teu consultório, porque você, apesar de você vai fazer um juramento lá diante do reitor e coisa e tal, mas existe já, eu sei que você já sabe, aqui em Caxias tem um grupo de estudo de psicólogos cristãos. E você vai ser o cabeção. Estou declarando sobre você. Você vai ser o que vai comandar esse grupo de estudos aqui em Caxias. Porque você vai pegar a visão do profissional cristão. Você vai pegar. Não tenho dúvida disso. Rebeca, pega a leitura da palavra junto com os pensadores. Não fica só no que os pensadores dizem. Porque o que os pensadores vão falar no curso, a Bíblia já falou há muito tempo, tá? Pega os livros da Joyce Meyer e começa a estudar.
Pega o livro da os livros da Caroline Leff e mete bala neles. Esses são profissionais cristãos, tá? Rosane Alves, amados, peguem, corram atrás de profissionais cristãos. Se você não quer, se você acha que, olha, eu por mim, todo mundo aqui, ó, podia ser uma área. A gente está declarando, a gente precisa de dentista. Cara, um dentista pode pregar o evangelho com a pessoa de boca aberta, sem poder falar nada. Eita, glória! Olha que bênção, um dentista cristão. Pensa, amados, olha, os profissionais, vocês precisam, vão para a sua da palavra, vai, se perde lá. Se encontra lá, e se encha da palavra, vai lá, faz grupo de oração nos cantinhos lá. Não tem medo de botar a boca nos filósofos, viu? Porque na minha época de faculdade, eu chegava em casa braba que só, porque os filósofos ficavam questionando Deus e eu batia boca com eles. E as minhas notas eram lá em cima. Eu dizia, eu quero ver ele me dar nota baixa se eu tirar 10 na prova. Quero ver. E eu tirava 10 nas provas, todas elas. E eu não me rebaixei. Mas infelizmente, muitos jovens, eles se perderam no meio da faculdade, porque eles não sabiam a identidade deles em Cristo. Então, se você jovem quer ir para a faculdade, vá. Seja abençoado da prática da palavra lá. Sabe, mesmo se prepare para você estar lá fora, como qualquer profissão que Deus colocar no seu coração. Mas seja luz lá. Não se deixe enganar. Todos os pensadores que vocês vão ter que estudar na faculdade, Jesus já viu, ó. Jesus já soube. Jesus já escreveu. Está escrito. Então, procurem profissionais cristãos, né? Ouçam psicólogos, ouçam tudo quanto é médico, procurem lá e comecem a estudar esses caras. Vocês vão ver que eles têm que ser a nossa luz para nós, basear o nosso estudo, a nossa referência. Isso mesmo, tá bom? Fui. Faz a 9, a última pergunta. As perguntas pessoais já? Não, a última pergunta. Rapaz, ela falou tanto que pulou da segunda para a última pergunta. Não, que vocês já estão respondendo algumas perguntas. Então vocês estão muito guiados. Algumas perguntas que o pessoal fez, vocês já foram respondendo. Já, então... Quais são as maiores dificuldades? A 9, isso? Quais são as maiores dificuldades? Quais são as maiores dificuldades encontradas no início do chamado ministerial? Fazer as pessoas acreditar no seu próprio chamado. Eu acho que cada região tem cada cultura, né? Nosso país culturalmente é diversificado. E dependendo do lugar, a gente tem essa dificuldade. As pessoas não acreditam que elas podem, né? E falando aqui de Caxias, em BH a gente não tinha essa dificuldade. O povo ia, voava. Não precisava ninguém dizer faça. Eles diziam, eu vou fazer. E saía voando, pregando pelas esquinas. Aqui, a gente encontrou realmente aquilo que o Senhor tinha falado conosco, né? Um povo que estava machucado, né? Estava meio que doutrinado ao pastor fazer tudo por eles, né? Então, aqui foi mais difícil encontrar pessoas logo no começo que acreditassem em si mesmas. Nós ainda continuamos acreditando mais nelas do que elas mesmas. Essa é a verdade, né, amor? Não sei se era essa a pergunta, né? Mas era essa a pergunta? Na verdade, não é nem no início. É no início, no meio e durante, né, a nossa vida ministerial. Existe duas dificuldades que para mim elas são as principais. A primeira é relacionada a mim mesmo e a segunda é relacionada aos outros, né? E a mim mesmo é o quê? Muitas vezes
não desistir daquilo que eu ouvi o Senhor me dizer. Às vezes a dificuldade ela tenta sussurrar e o diabo ele pega oportunidades para tentar nos fazer desacreditar que aquilo que Deus disse é aquilo que eu, né? E a gente precisa permanecer fiel àquilo que ouviu, porque o Deus que falou no início é o Deus que repete depois, é o Deus que quando a gente está vacilando, Ele sussurra de novo. E eu me lembro do tempo das coisas que Deus falou comigo lá no iniciozinho, elas são repetidas ainda hoje. Quando eu estou esmurecido, parece que Deus ele vai lá, pega as mesmas palavras e fala de novo, só para que eu lembre que foi Ele que falou, entende? Então, essa é a primeira dificuldade relacionada a mim. A segunda, né, é relacionada aos outros, porque um ministério não se faz sozinho, né? Um ministério ele é feito de associações, né? Se você fizer as associações certas, você vai ter êxito. Se fizer as associações erradas, você vai ter prejuízo, né? Vai ter uma dificuldade muito maior. Mas no que se refere aos outros, as parcerias ministeriais, as pessoas que se associam, né, é a constância. Por quê? Porque firmes, e a Bíblia diz ser de firmes e constantes. O que é ser firme? A firmeza está muitas vezes atrelada à empolgação de um momento. Um culto mais afogueado, uma palavra profética que foi liberada, uma inspiração que veio, e a pessoa diz: eu estou junto, conta comigo, estou junto, vou te, né? Pode, nem que o sangue dê na canela, estou aqui, né? Mas o sangue não deu nem na sola ainda, né? E já está desistindo, porque houve uma firmeza inicial, mas não houve uma constância, né? E a firmeza, ela é típica de pessoas empolgadas, mas a constância é típica de pessoas guiadas. São coisas totalmente distintas. Uma pessoa que é guiada, ela é constante, né? Então, o que é você ser guiado, né? Talvez isso responda a pergunta de alguns, e eu não sei por que eu preciso falar isso, tá? Algumas pessoas, elas querem ter certeza se aquele é o chamado, né? Como que eu faço para chegar lá no chamado que Deus tem para mim, né? Eu vou citar um exemplo natural. Eu gosto muito de morar lá, para explicar coisas espirituais, e citando o exemplo de Belo Horizonte. Quando nós fomos morar lá, nós fomos a primeira vez para Belo Horizonte, né, já para morar, levamos a família, tudo, né? Eu tinha ido de avião a primeira vez, aluguei um imóvel, depois vim levar a família, mas dirigindo primeira vez. E do Paraná para frente não conhecia nada, passou Curitiba, não conhecia mais nada para frente. E isso numa época que não tinha GPS, não tinha nada, não tinha Waze, que é isso? É de passar no pão? Não tinha, né? Não tinha nem GPS, quem tirar o Waze, né? E aí eu me lembro que eu fui com um mapa feito por um caminhoneiro amigo meu, que escreveu os pontos principais. Eu fui indo, né? Um mapa desenhado numa folha de caderno, 3 folhas de caderno, daqueles pequenos assim, né? E eu me lembro que a gente ia indo e chegou numa determinada hora, né, de madrugada. Eu não via cidade nenhuma, andei quilômetros, centenas de quilômetros entre Belo Horizonte, entre São Paulo e BH, e já era 2 horas da manhã, e eu ali com sono, a família dormindo e tal, né? Mas o que aconteceu? De repente eu vi uma placa, Belo Horizonte, a tantos quilômetros, e eu, 200 quilômetros eu estou lá. E depois comecei a ver com mais frequência uma outra placa, Belo Horizonte a 100, Belo Horizonte a 50, Belo Horizonte a 40, a 30, a 10, até que eu vi uma placa, bem-vindo a Belo Horizonte, tá? Por que é que eu cheguei lá? Porque eu fiquei atento aos sinais. Eu não precisei chegar no prefeito e dizer: me prova que essa cidade é Belo Horizonte mesmo, porque no percurso eu fiquei atento aos sinais. E os sinais me provaram que eu estava no lugar certo. Muitas pessoas, elas estão esperando a prova. Eu quero que Deus me prove que esse é o chamado. Tem que levantar um profeta, falar com uma voz de trombeta, né, para ele acreditar. Faz prova. Ei, quem fica atento aos sinais não precisa de prova. Eu quero que me prove que é isso. Não tem que provar nada. Deus não precisa provar nada para você. É você que precisa provar para Deus que você é fiel. Você precisa fazer prova. Mas Gideão, amém? Então quando você fica atento aos sinais, você não precisa fazer prova. Mas Gideão fez prova. Gideão não tinha o Espírito Santo dentro.
Gedeão vivia numa dispensação onde o Espírito Santo não habitava nele, ele precisou fazer prova com Deus. Então não seja menino, quero que Deus me prove. Se não parecer um Fusca cor-de-rosa aqui na frente, é porque Deus não está envolvido, e o diabo manda o Fusca cor-de-rosa e te passa a perna. Então fique atento aos sinais. Que são os sinais? E eu me lembro, quando nós estávamos em Belo Horizonte, tudo resolvido, nós estávamos no auge do ministério. Pegamos uma igreja com 30 membros. Quando Deus nos chamou para vir para cá, já tinha 700, agora já tem uns 2.000. Pegamos uma escola com 140 alunos. Eu entreguei a escola com 470 alunos, quando fui diretor lá. Estava tudo perfeitamente bem. Mas de repente o Senhor chamou nós para Caxias do Sul, e nós não temos parentes aqui. Nós não tínhamos praticamente conhecidos aqui. Mas nós começamos a perceber os sinais. E Deus dava sinais todos os dias, através de uma noticiário de televisão. Quem assiste notícias de Caxias do Sul em Belo Horizonte, gente? Aparecia na placa de um carro de Caxias do Sul no centro de Belo Horizonte, sabe? Coisas absurdas, né? Pessoas se levantando para falar. Você lia a Bíblia, Deus falava de terra de montes e de vales, terra de vides. Terra de vides está em Belo Horizonte, falando terra de vides. Então você vê Deus falando de todas as formas. E quem vê Deus falando de todas as formas, não precisa de prova através da boca de um profeta. Então ouça mais Deus, não despreze as profecias, mas ouça mais Deus, fique atento aos sinais, e você vai chegar com facilidade naquele lugar que Deus tem para você. Seja um profissional, cristão profissional de qualquer área, seja um ministro de púlpito, seja um ministro que vai estar pregando nas ruas, sabe? Mas não se cale. Não se esconda. Chamado é igual a algema. Quanto mais você foge, mais te Aproveitando. Gente, vocês estão aproveitando? Amém? Vocês topam ficar mais um tempo? Então vamos lá. Nós vamos fazer as perguntas pessoais, né? Algumas eles já responderam, mas eu vou fazer duas junto. Depois você faz duas junto, que daí fica mais fácil. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Como vocês descobriram que tinham um chamado? Em que momento foi isso? E o segundo, viver o processo para alcançar um chamado foi confortável? Bom, não foi confortável o processo, né? Nem um pouco. Deus tira a gente da zona de conforto. Mas a gente percebeu que tinha um chamado, foi algum tempo, quando a gente começou a trabalhar com pessoas, né? E como eu falei antes, a gente já percebeu algo latente, diferente na nossa vida, logo que a gente se compartilhou. E logo em seguida a gente cresceu muito, a gente participava das escolas bíblicas dominicais todos os domingos, a gente não faltava culto, nenhum culto, todos os cultos nós estávamos lá. E logo em seguida o meu marido já começou a trabalhar liderando grupos, depois já participou de diretoria, e eu envolvida sempre em algum ministério. Eu comecei na igreja de crianças e fui indo, e aquilo era uma paixão nossa, estar envolvida. A vida da igreja era uma paixão nossa. E quando a gente tinha, eu acho que uns 6 anos, né, de conversão, eu acho, 6, 7 anos de conversão ou mais, eu acho, a gente já liderava pessoas. E os nossos grupos, eles cresciam muito rapidamente. A gente percebia que tinha algo que atraía as pessoas, né? Elas vinham, e isso foi elas vinham para receber da nossa vida. E isso foi testificando no nosso coração que existia algo. E a gente fazia o nosso possível e impossível para estar com aquelas pessoas, para não decepcionar aquelas pessoas, para ajudá-las de alguma forma. E nós fomos padrinhos de casamento. Acho que nós fomos metade da igreja, a gente foi padrinho de casamento. Olha aí, ó, cada um que ia casar, quem era os padrinhos? O Silvio e a Rosângela era padrinho de casamento. Então eu tinha assim, né? A gente tem coleção de vestido, porque
a gente sempre tinha aquela questão, né, a gente foi percebendo, né, e de repente começou profetas se levantar, né, e testificar aquilo, e aquilo começou a queimar cada vez mais no nosso coração. E quando a gente assim percebeu que a gente precisava se capacitar mais, que não bastava ser pastor leigo. Nessas alturas do campeonato a gente já tinha aberto uma congregação, né, numa cidade vizinha da nossa antiga cidade, e aí a gente pastoreava aquele pessoal. O Silvio trabalhava secularmente, e nesse tempo Deus já tinha pedido a minha profissão, eu já tinha largado para arrumar minha casa. E aí eu levava algumas mulheres para aquela cidade durante o dia, e a gente fazia o trabalho de evangelista. A gente visitava o hospital, fazia evangelização de porta em porta, de convite, oração, e trazia todo mundo para a igreja à noite. E o Silvio chegava, ele levantava às 5 horas da manhã, todas as manhãs ele levantava, ou antes às vezes, para orar, ler a palavra, para produzir a mensagem, e depois ele ia trabalhar, né? E aí durante o trabalho ele orando e tudo mais. Então quando ele chegava à noite, ele tomava um banho e ia para lá, para aquela cidade. Eu já estava lá, mas aquilo ardia. E foi assim, e a gente foi se identificando cada vez mais, aquilo ardia. E a gente teve um momento no nosso ministério que a gente teve uma decepção muito grande com o nosso ministro, com o nosso pastor. E foi uma decepção muito grande assim que a gente teve, né? E naquele momento a gente poderia ter largado tudo para o alto e ter dito: balela isso daqui, né? Pelo contrário, a gente se apegou ainda mais àquele fogo que estava dentro de nós, e a gente pensava: não, o que a gente conhece de Deus e da palavra tem que ter alguém que tenha um coração íntegro, tem que existir os que não se dobraram, tem que existir os que não se, né, não se sujaram, não, tem que ter. E a gente pensou: não, é necessário estudar a palavra, é necessário estudar a palavra. E aí começou, né, Deus falou por meio de um profeta mesmo, que nós iríamos embora. Dali era longe, e aquilo testificou com uma visão que eu tive uns 2 anos antes da gente ir embora para BH. Eu tive uma visão espiritual daquele tempo, e tudo se cumpriu, né? Então foi assim, né? A gente foi fazendo, e se confirmou mesmo quando a gente se decepcionou, né, com o homem. Mas a gente não se decepcionou com Deus. A gente cria que Deus tinha algo mais. E quando nós chegamos em BH, que a gente foi aprender mesmo da palavra, a gente chorou. Eu teve matérias, né? A gente chorava o tempo inteiro, né? Nosso primeiro seminário, a gente chorava do início ao fim. Porque a gente era os primeiros a chegar, os últimos a sair, porque aquele estudo, a palavra rema, borbulhava dentro de nós, e a gente dizia: é isso, a gente se olhava e chorava, era isso que a gente estava buscando. Então dentro de nós o tipo de chamado que a gente ficava, com o tipo de mensagem que a gente ia pregar, com o tipo de chamado que a gente tinha. Então foi assim. Quer acrescentar? Estou faladeira hoje. Hoje sempre, amém. Isso é muito bom. Nos aconselhamentos, ela sempre diz: não posso fazer aconselhamento contigo, tu fala muito mais do que eu. Ela diz, né? Aqui está a prova cabal de que isso não é verdade. Mulher tem muitas palavras para falar, e hoje eu não tinha gastado as minhas ainda, então. Tá certo. Mas olha só, né? É 2 perguntas em uma, né? Como muito bem foi falado aqui, né? O tema não foi de paraquedas, né? O chamado não cai de paraquedas mesmo, né? E nada acontece por acaso. Gente, entenda uma coisa: não existe acaso no reino de Deus, existe propósito, né? E há um tempo determinado para todo o propósito. E o tempo determinado é quando aquilo que Deus faz ou está fazendo se encontra com aquilo que eu estou fazendo. Então, esse é o tempo determinado. Mas olhando para o apóstolo Paulo diz algo interessante: Deus me escolheu e me chamou desde o ventre da minha mãe. Cara, acaba arrochado falar um negócio desse. Ele era um matador de crente.
e dizia que Deus chamou ele e ele matava os crentes. Entende? Como que Deus chamou alguém que era um matador de cristão? Porque o chamado estava nele. Mas ele não era nem nascido de novo, sim, mas ele já tinha um chamado. Só que quando uma pessoa nasce de novo, ela começa a se descobrir em Deus. E quando ela começa a se descobrir em Deus, ela se descobre no seu chamado. Esse é o processo, né? E o desconforto, né, não é algo do momento, do início. O desconforto é necessário. Quando as coisas estiverem confortáveis, cuidado. É porque você está sendo ineficaz ou pouco efetivo. Olha para Filipe. A Bíblia diz que Filipe falava para multidões e elas estavam atentas ao que Filipe falava e fazia. Ou seja, elas ouviam e viam os sinais, multidões. E de repente, Deus fala com Filipe, confortável para ele ali, e vá atrás de um. Desconforto, estava confortável para ele ali. Ele estava em evidência, ele tinha até fama. Está entendendo? Então, o desconforto é algo maravilhoso, né? Não é verdade, é algo maravilhoso. E eu falo Tiago isso. Diz que tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Pois é. Exatamente. Então o desconforto, ele não é só no começo, ele é necessário em todo o tempo da nossa caminhada. E eu digo isso para ti, Josias e Giza, Johnny, Vanessa, os líderes, né, os jovens. Você está muito confortável, ligue a luz de alerta, porque alguma coisa não está acontecendo como devia estar acontecendo. Ou esse desconforto te impulsiona. O desconforto num imaturo trava, mas no maduro impulsiona. Então é necessário a gente passar por processos de desconforto para dar o próximo passo. Nós não chegaríamos aonde chegamos se não tivesse desconforto envolvido. E eu creio que nós teremos muitos desconfortos pela frente. Amém? Por quê? Porque o que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós é necessário passar por desconfortos para que a gente saia dessa zona de apatia espiritual. O comodismo, a apatia espiritual, ela opera num ambiente de conforto, entende? Mas o desconforto te empurra para fora, né? Então, seja bem-vindo. Não para fora da igreja. Te empurra para fora do comodismo. Exatamente. Porque muitas vezes os cristãos, eles confundem o desconforto com não é mais o meu lugar, terminou o meu tempo neste lugar. E às vezes é aquele desconforto que Deus quer polir, que Deus quer aprontar o vaso. E aí o vaso diz: terminou meu tempo neste lugar, e vaza. Então não é para fora da igreja, mas é para pessoas nesses momentos. As estações e o que Deus está querendo conosco nesses momentos de desconforto. Eu costumo dizer uma frase que a zona de conforto ela é ótima, mas nada de novo acontece lá. Então eu creio que é algo muito relevante a gente se entender que, de fato, o desconforto faz parte da vida de cada um de nós, porque nos impulsiona para olha só, lugares pastor novos. Só para testificar isso que você está falando, quando estávamos, né, lá no início, antes de ir para Belo Horizonte, estávamos muito bem, né? Talvez alguns aqui já saibam disso, mas naquela época nós já pastoreávamos, e eu tinha o meu trabalho, que não era um trabalho secular, porque era santo, né? Mas um trabalho como convencional, vamos dizer assim, e que eu me dava uma renda de 30 salários mínimos da época, né? Que hoje seriam uns 30 e poucos mil reais, atualizado, né? E eu já estava exercendo o ministério. O que eu precisava mais do que isso? Tendo um salário ótimo, fazendo o que eu fui chamado para fazer, o que eu gostava de fazer. Eu não quero sair desse lugar, não. Eu quero ficar aqui até Jesus voltar. Mas nós fomos impulsionados pelo Espírito para ir para Belo Horizonte, abrir mão de tudo e estar num ambiente onde nós aprendemos a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos receber cesta básica em Belo Horizonte. Alguém que recebia 30 mil reais, caso fosse atualizado hoje, né, ter que receber cesta básica para poder se manter. Mas nós nunca falamos das nossas necessidades para ninguém. Nossas necessidades falamos com Deus. E Deus fala com quem Ele quiser. Aprendemos a depender de fato do Senhor. Foi necessário desconforto. Hoje eu falo de uma fé, não que eu aprendi nas apostilas do Rema, que são muito boas, mas uma fé prática, vivida. Eu sei que fé funciona. Ninguém vai me provar o contrário. Eu sei que funciona.
né? Estávamos em Belo Horizonte, tudo bem agora, como eu falei antes, mas vim para Caxias do Sul, não tinha nada aqui. E só para deixar bem claro, quando nós recebemos a instrução de Deus de vir para cá, logo na sequência recebemos 2 propostas ministeriais de assumir igrejas prontas. Então eu prefiro obedecer, e nós falamos, não, Deus falou conosco. Então eu prefiro obedecer aquilo que Deus falou, do que aceitar uma oportunidade que não é pecado, mas que Deus não está envolvido. Como foi lidar com as dúvidas, se existiram, quanto ao chamado, e como se descobriram como pastores? Faz a próxima também já. Quanto tempo levou para de fato viverem o chamado pleno nas suas vidas? Dúvida. Eu não posso falar daquilo que eu não tenho. Eu tenho convicção. Onde há dúvida, a fé não opera, convicção não existe, né? Então nós sempre tivemos convicção, né? E a segunda é? Como se descobriram como pastores? E quanto tempo levou para vocês? Pastores mesmo, né? Ministério pastoral. Por integral, você quer dizer? Não. Na verdade, aquilo que eu falei no início, acho que respondeu, né? Eu fui encontrado pelo chamado indo, né? Limpando o banheiro, alguém entra no banheiro e você pastoreia no banheiro. Tá entendendo? Então é assim que funciona. O chamado te encontra servindo em qualquer departamento, e aquilo naturalmente vai fluindo. Você não precisa dizer, forçar para dizer aquilo que naturalmente você é. Quando você precisa corrigir alguém e dizer pastor não, apóstolo, é porque você não é. Porque se você é, as pessoas te chamam por aquilo que você é. As pessoas vinham até nós. A gente começou a perceber que tinha um negócio desse, né, na nossa vida, porque as pessoas vinham se aconselhar. A gente percebia que elas poderiam procurar o pastor principal, etc, mas elas vinham até a gente. Elas vinham e os conselhos que a gente dava funcionavam, elas colocavam em prática. Então a gente foi percebendo realmente que tinha essa questão, e a gente orava, a gente amava a pessoa, a gente não conseguia se ver, até hoje, tipo, a gente não se vê assim, tipo, sai água do povo, nós vamos sair por aqui escondido ali, não, a gente está sempre no meio do povo, a gente é o que é. A gente gosta de conversar com as pessoas. A gente até tenta, né, focar mais na liderança, porque agora a gente tem uma liderança, né, extensa, e a gente tenta focar mais nos líderes, porque daí os líderes cuidam das pessoas, mas a gente não dá conta, a gente cuida dos líderes, mas a gente quer estar também no meio do povo, a gente quer estar com o povo. Então, isso eu creio que tem muito a ver com o pastoral mesmo, né? Como foi o processo de preparação para o ministério pastoral? E também, deixa eu ver se é essa mesa aqui. Não, não, Jesus amado, é muita pergunta. Como foi o processo de ser integrado no ministério? E o que foi mais apaixonante no ministério? Ou o que é mais apaixonante no ministério? Como foi primeiro o processo de ser integrado no ministério, e depois o que é mais apaixonante nesse ministério? Olha só, eu me lembro quando o Senhor me chamou para... Nós já estávamos ativos no ministério, pastoreando uma congregação que nós mesmos implantamos, né? Mas quando o Senhor nos chamou para um tempo de integral mesmo, né? De estar totalmente inserido dentro do contexto. E eu me lembro que eu estava viajando quando o Senhor falou isso comigo. E uma das coisas que o Senhor falou: comece a arrumar as malas. E arrumar a mala significa botar suprimento que você vai precisar depois, né? E arrumar a mala não era física, era espiritual. Era organizar as coisas para um processo que estaria se iniciando. Mas do dia que Deus falou até o dia que a gente de fato carregou as malas, foram 3 anos e meio. Entende? Foi um processo. Talvez esse seja o maior desafio de muitos. Isso antes, né? Antes desses... Não, eu acabei de falar, a gente já...
tinha muito serviço que a gente fazia, né? Foi, né, eu acabei de falar, a gente já estava pastoreando, né, e continuamos pastoreando, enfim. Mas do tempo que Deus falou até o tempo que a gente foi, foram 3 anos e meio nos preparando para que a gente pudesse, então, nos lançar de forma mais intensa, mais integral, mais plena no ministério. E você não saber esperar o tempo é você cometer um suicídio ministerial. Entende? Então essas coisas são bem importantes, né? E tinha mais uma pergunta atrelada. O que é mais apaixonante? Rapaz, o que é mais apaixonante é ver o crescimento das pessoas. Eu acho que não tem nada mais prazeroso para mim do que eu me sentar numa dessas cadeiras e receber de alguém que foi treinado por mim. Eu recebo com força. E eu não quero fazer pessoas iguais a mim. Não quero, sabe, apenas que as pessoas cheguem no meu nível. A minha alegria é vê-las irem além. A minha maior paixão é ver pessoas que não acreditavam em si mesmas. De repente elas se veem fluindo no chamado. Pessoas que diziam, não, eu não sirvo para isso. E quando elas não viam você ser um canal de Deus para dizer, rapaz, existe algo de Deus na sua vida, vai dar certo. Persevera, anda junto, pega junto, persevera, vai dar certo. E de repente, você vê aquela pessoa que não via nenhuma possibilidade, fluindo debaixo da unção, debaixo da inspiração, aconselhando com sabedoria divina. Ministério não se faz sozinho. E a minha maior alegria é ver pessoas fazendo o que eu não sei fazer. Eu concordo com ele. Saber que você está mexendo mesmo do ministério é saber que você está mexendo com um organismo vivo, né? Então é dinâmico, nunca está do mesmo jeito, né? Apaixonante é ver mesmo as pessoas que chegaram assim, né, murchas, pequenas, não acreditando em nada, e de repente estarem aqui na frente, ministrando com ousadia. Não tem coisa melhor. A gente vai até em casa gavando o ministro que está aqui. A gente vai até em casa que nem 2 pais bobo. Essa é a verdade. Às vezes a Camila, eu sei que ela não sente ciúmes, mas a Júlia, ela está num processo diferente, ela sente ciúmes da igreja. Essa é a verdade, né? E porque às vezes a gente não tomou cuidado, talvez, né? E falando como se fosse filhos, realmente, sabe? Ela ainda não compreende, mas ela vai compreender ainda daqui a um tempo. Mas, de fato, a gente é a coisa mais apaixonante de tudo. É ver o crescimento dos irmãos em todas as áreas. Quando o louvor flui assim, a gente diz, nossa, né? Quando o louvor dá aquela pegada assim, ou senão quando os diáconos estão alinhadíssimos assim, ó, lá, e com um sorrisão, a gente diz, nossa, olha isso, correndo, buscando de guarda-chuva. A gente olha cada detalhe, olha lá na cantina, a gente vê o pessoal com a touquinha e diz, meu Deus, olha isso dali. Então a gente fica, é isso que nos apaixona, é ver que os irmãos pegaram a visão, entendeu? Pegaram o negócio e eles estão fazendo melhor do que nós poderíamos imaginar, sabe? É isso que é apaixonante. É isso que nos dá vigor, vida, sabe? Às vezes a gente está com um pipinaço, sabe? E aí o diabo vem querendo dar, não dá esteira, mas a gente olha para o todo e diz, não dá, isso aqui é muito maior do que a gente. Essa é a verdade, queridos. O chamado, ele é muito maior do que a gente. A gente se olha e diz, nós não prestamos para mais nada. Essa é a verdade. Se a gente parar para pensar, às vezes esses dias a gente estava pensando, se a gente não fosse pastor, o que a gente ia ser? Ou digamos que um dia, sei lá, o ministério dissesse, Rosângela e Silvio, saem, né? A gente não quer mais vocês conosco. O que nós iríamos fazer?
a gente se diz, não sei, porque nós não sabemos fazer outra coisa, entende? Eu acho que é isso aí. E de toda essa trajetória de vocês, tudo que vocês passaram, vocês fariam alguma coisa diferente, olhando assim para trás? Eu acho que não uma, mas um monte. Eu olho para trás e vejo que só pode ter sido Deus. Sabe? Não tem como. Quantas meninices eu cometi, quantos erros eu cometi, quantas falhas, quantas palavras maldizidas. Só para quebrar, né? O... Né? Até quantas hoje. palavras maldizidas, né? Para dizer malditas, né? Maldizidas, E ainda assim o Senhor tem nos preservado. Eu acho que o bom de tudo é saber que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E sabe que ainda que a gente erra tentando acertar, porque a nossa intenção é de acerto. Mas se eu pudesse voltar atrás e corrigir algumas coisas, acho que eu ia gastar mais tempo corrigindo do que eu gastei para chegar até aqui. Sem dúvida, né? Eu vejo que a gente é humano, né? E a gente nunca no ápice do ministério, que a gente sempre falava, né, amor? Quando a gente chegasse no ápice do ministério, porque Deus, Ele vai revelando gradualmente, né? E a gente sempre falava desde o começo, a gente sempre dizia, nós sempre vamos ser nós. Nós não vamos vestir uma capa de outra coisa. Nós vamos ser sempre nós mesmos. E a gente tem perseguido esse objetivo até hoje, de ser nós mesmos. E a gente sempre falava, nós vamos chegar, onde nós chegar, nós vamos falar. As pessoas vão ter que compreender a nossa natureza terrena. Porque somos chamados, temos um chamado, sim. Mas nós habitamos no corpo terreno ainda. Nós temos as nossas limitações como seres humanos, né? É verdade que nós temos uma maior cobrança, que a Bíblia diz que, né, quanto mais é dado, mais será cobrado. Isso nos pesa, com certeza. A gente teme a Deus. Mas a gente sempre tentou se mostrar, né, e falar para as pessoas que nós somos humanos, né? Que apesar do nosso chamado em Deus, nós temos as nossas limitações, né? Então, e uma das coisas que, quando nós fomos embora, eu me lembro que a última ministração que a gente fez naquela pequena igrejinha, que é a primeira igreja que a gente implantou, uma cidade chamada Não Me Toque, que a gente tinha um slogan, Se Me Toque para Jesus. A última palavra a última palavra que eu me lembro que eu proferi para as pessoas, porque naquele momento a gente já sabia, né, que o pastor estava tirando a gente daquele lugar, porque a gente foi falar para ele que a gente queria ir embora para ser treinado e coisa e tal, e ele não concordou com aquilo, porque Deus tinha que falar com ele primeiro, né? E aí eu me lembro que a última frase que eu falei para aquela igreja foi: talvez vocês vão se decepcionar com homens. Então, nunca esqueça que Deus nunca pode nos decepcionar, né? Então, nunca foi o desejo de nós decepcionar pessoas, né? Nós não temos esse desejo de fato. Nós sabemos que não vamos agradar todo mundo, né? Porque nós somos diferentes, né? Então, nós não temos essa expectativa de agradar todo mundo, e nem é nosso trabalho de agradar pessoas, né? Mas falar a palavra de Deus. Mas o desejo mesmo nosso é que, se por acaso a gente decepcionar vocês, Deus não decepciona. Então, não desistam do evangelho, não desistam da igreja por causa de pessoas. Não façam isso. Amém, queridos? Porque pessoas, elas são passíveis de erro, mas Deus nunca. Então, nunca atribuam os erros humanos para Deus. Então, isso aí. Nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, tá bom? E depois a gente vai encerrar. Então, se vocês puderem responder elas, ela vai fazer mais rapidinho, mais dinâmica, mas uma ali, que ela vai fazer a próxima, vocês
pouquinho mais à vontade. Levanta e estica um pouquinho assim para você não dormir. Ou vocês não vão dormir? Não? Tá ótimo. Então tá, qual foi a decisão mais difícil, como pastores, vocês já tiveram que tomar? O mais difícil foi desligar um casal do ofício. Um casal que nós investimos, confiamos, delegamos responsabilidades e os amamos ainda hoje. Acreditamos no chamado que está sobre a vida deles, mas infelizmente, por serem intratáveis, nós tivemos que desligá-los do ministério, mas não da nossa vida. Nós os amamos, os visitamos. A responsabilidade, existia uma incompatibilidade entre a responsabilidade que lhe havia sido dada com a vida que estava sendo levada. E não houve abertura para um conserto da situação, e que acarretou num desligamento do ministério, né? E isso para mim foi talvez uma das piores coisas, ter que desligar alguém, sabe? Porque eu acredito nas pessoas, independente do tamanho da falha, do pecado, do erro que ela cometeu. Deus nunca descarta ninguém. Se Deus não descarta, eu também não descarto. Mas, todavia, entretanto, nem Deus pode ajudar quem não quer ser ajudado. Foi essa situação. Com certeza a gente chorou muito. Foi uma situação bem difícil mesmo, mas Deus dá graça. Como foi o processo para descobrir a visão que Deus deu a vocês a respeito de Caxias? Sim, a gente estava numa conferência de ministros em 2012. E nós já tínhamos uma nota no espírito que um dia nós voltaríamos para o sul do país. Mas não tínhamos certeza qual a região, né? Mas assim, o Silvio sempre falava, se um dia Deus mandar a gente voltar para o Rio Grande do Sul, eu gostaria que fosse Caxias. Ele dizia, mas a gente não tinha contato, né, com Caxias. E um dia, ele, como ele era diretor, nós estávamos lá em São Paulo, e aí ele foi na reunião, né, da diretoria, dos diretores do Rema, e eu subi para o quarto do hotel, e eu fui orar, né, mas não por isso especificamente, fui orar, enfim, crente ora, né, e aí eu fui orar, e orando, Deus me deu uma palavra, e a palavra era como se eu visse, Caxias do Sul, frio, e lá diz que... E aí eu disse, Senhor, mas tem certeza? Eu não gosto de frio, e lá diz que é frio pra caramba, e estava tão bom BH com o clima, né? E aí eu disse, tá, então se é mesmo Caxias, o Senhor está me dizendo, então o Senhor vai ter que falar para ele nessa palavra. Eu vou quando ele chegar no quarto, vou mostrar a palavra para ele, e ele vai ler como eu li também. E aí eu continuei em oração ali, pensando, imaginando, dali a pouco ele chegou, e eu falei para ele, eu disse, Deus me deu uma palavra a respeito da nossa saída de BH. Porque nós já estávamos sentindo alguns desconfortos de estar em BH. Não com a igreja, mas da cidade. Parecia que perdeu o brilho, perdeu o amor, assim, sei lá. É o encanto, né? E aí ele chegou e eu falei para ele, eu disse, Deus me deu essa palavra, vê se você entende. E quando ele terminou de ler o versículo, ele disse, Caxias do Sul? E eu disse, sim! E aí foi assim, foi bem assim mesmo. Ele chora, que foi muito poderoso. A gente chorou muito aquela tarde no hotel. E a gente depois procurou os nossos líderes, né? O pastor Manassés Guerra, que é o supervisor, e o bispo Guto. E o próprio pastor Marcelo, que era o nosso pastor em BH. E a gente comentou com eles. E naquele momento mesmo, eles já apoiaram a nossa vinda e disseram. Aí o bispo Guto disse, mas Silvio e Rosângela, vocês são livres para ir em 2013. Mas se eu fosse vocês, eu ficava, fazia a escola de ministro, que vai estar em BH, e
iria em 2014. E a gente se submeteu e ainda permaneceu e serviu muito mais naquele ano de 2013 para estar aqui em 2014. Foi intenso 2013, mas valeu a pena. Se pudessem deixar uma palavra para os no início das suas chamadas, qual seria? Não entendi o que você quis dizer. Ó, se vocês pudessem voltar, né, lá no início, Entendi. e pudessem deixar... Falar para mim mesmo. Isso, falar para vocês mesmos uma palavra, qual seria? Agora eu vou deixar. Se eu pudesse, eu diria para mim mesmo, sempre ponderar antes de falar. Talvez isso me livraria de muitos males. Eu diria, Rô, tenha mais paciência com o marido. Eu tenho paciência com ele, eu tenho fruto do Espírito, né, amor? Eu tenho paciência. Mas às vezes ele descia do palco e eu ia direto para ele. Eu disse, meu Deus, tu falou isso. Aí ele dizia, será? Eu disse, se escuta para ver, você falou. E aí às vezes eu me achei, algum tempo eu me achei chata. Por algum tempo. Depois eu percebi que eu incomodei ele, né? De ficar, parecia sempre criticando, né? E aí, mas agora eu estou vendo que às vezes eu acho que eu fiz bem. Eu acho. O que querem ainda viver nos seus ministérios? O que vocês almejam, assim? Essa semana eu estava pedindo ao Senhor uma coisa. Vou compartilhar. Que se Deus abençoar, vocês vão saber. Se não, eu tenho vontade de tirar umas férias ministeriais na África de novo. A Moçambique. Sempre amei. E eu queria ir para Moçambique, né? E eu pedi para Deus que eu queria ir em Moçambique esse janeiro. Eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, as coisas estão bem difíceis para fora. Mas eu queria ir para Moçambique. Fazer o quê? Não sei. Sei que eu vou pregar lá. Eu queria conhecer o ministério da Heidi Baker, lá em Moçambique, é um desejo meu. Claro que eu vou pelo Verbo da Vida, tem Verbo da Vida lá, mas eu queria muito conhecer, eu conheço ela, a Heidi Baker, eu conheço o Ministério Isis, lá em BH. Quando ela esteve lá, eu conheci ela é uma pessoa maravilhosa. E eu tenho vontade de conhecer ela pessoalmente, perto, andar, transitar pelo ministério dela. E, obviamente, servir o nosso ministério, Verbo da Vida, em Moçambique. Pedi, nem meu marido sabia disso, não deu tempo para a gente conversar. Mas essa semana eu conversei 2 vezes já com ele a respeito disso. Tenho desejo ainda de ir. Senegal é um lugar na África que há muitos anos atrás, mas faz muito tempo mesmo atrás, que eu me vi mais velha do que eu estou hoje. De fato, eu acho que eu nunca vou ficar velha, né? Mas eu me via, né, mais velha do que hoje, com uma túnica bem grandona, cobrindo meus braços, chapelão. E eu tinha uma multidão de mulheres e crianças negras à minha volta. Eu vi. Silvio sabe disso, eu sempre falo. E não sei como que isso vai acontecer um dia, se vai acontecer um dia. Eu não sei se é para mim estar fisicamente lá ou simplesmente uma oração. É a oração que eu sempre fiz, né? Mas eu gostaria de colocar meu pé no Senegal também. Mas antes, talvez, de chegar no Senegal, talvez eu precise botar o pé lá, não sei, Heidi Baker. Esse é o meu. Não sei. Porque eu sou eu e ele é ele, né? Apesar da gente ter um chamado parecido e a gente está na mesma pegada, eu quero que vocês entendam.
que eu sou eu e ele é ele. E nós somos tratados diferentes pelo Espírito Santo. E às vezes nós andamos juntos, mas nós temos um chamado às vezes diferente, né? Mas estamos andando juntos na mesma pegada. Então esse é o meu desejo. Eu e Josias é parecido também. O que ainda querem viver nos seus ministérios? Algo que vocês almejam, que queima no coração de vocês? Assim, eu não tenho muitos anseios, não. Eu prefiro ir vivendo cada experiência. Eu creio que você valoriza mais quando você vive a experiência do momento, porque às vezes você está focado em algo futuro e deixa de viver o presente, né? E o que eu realmente gostaria de viver ministerialmente seria de me tornar totalmente desnecessário no ministério. Não sei se eu consigo explicar isso de uma forma que não pareça um chavão. O que seria isso, né? Se tornar desnecessário? É você estar tão bem cercado de pessoas que elas poderão fazer tudo muito melhor do que você faria. E eu estou desde o início. Eu tenho trabalhado para isso. E eu sei que isso vai acabar se cumprido de uma forma muito mais plena. Eu já consigo ver o futuro da igreja em Caxias, sabe? Eu já vejo no meu coração. Eu não penso uma igreja com menos de 10 mil membros aqui, sabe? Eu vejo no meu espírito, Jesus vai arrebatar a igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul com no mínimo 10 mil membros. Amém. Amém? Isso vai acontecer, se todos nós fizermos a nossa parte, né? Mas não estou atrás de reconhecimento, e talvez nem seja eu que esteja aqui, né? Mas eu vou trabalhar arduamente para levantar pessoas, para que elas façam o que eu não sei fazer, e para que nós juntos possamos unir forças para causar um impacto nessa região e cumprir aquilo que Deus nos deu como visão inicial. Eu não posso perder a visão inicial olhando para uma visão futura. A visão inicial é mais importante do que a visão futura, porque se eu permanecer na visão inicial, eu vou chegar na outra, né? E a visão inicial é iluminando a Serra Gaúcha, entende? Então nós vamos, Verbo da Vida, Caxias do Sul, iluminando a Serra Gaúcha. Esse foi o comissionamento do Senhor para esta região. Verbo da Vida em Caxias do Sul, iluminando a Serra Gaúcha. E eu quero ver uma igreja em cada cidade da região da Serra, em nome de Jesus. E aonde estão os ministros? Aí. É isso aí. No meio do povo. Aí. Será que sou eu? É você mesmo, seu cabra. Eu vou estar junto nessa visão, porque Deus mostrou isso para mim, né? Essa igreja que nós estamos, e tem a outra grande, né? Que nós vamos estar, e eu vou estar junto, talvez indo e voltando para alguns outros lugares, porque eu tenho um coração que está despertando para algumas coisas ainda do meu chamado, que eu creio que eu quero viver isso antes de Jesus. Mas eu vou estar aqui, vendo tudo isso aqui crescer junto, crescendo junto, e talvez tirando férias em alguns lugares por aí. A gente quer agradecer, né, a presença dos nossos pastores aqui, né? Quantos foram aqui abençoados, né? Receberam da parte da vida deles, né? E a gente quer deixar para vocês, né, essa última, não seria pergunta, mas que vocês deixem uma palavra, né, para aqueles que estão começando, né, o seu chamado, né, para a gente encerrar mesmo, e vai vir da parte, sair daqui com o nosso coração incendiado mesmo por algo que vai vir da parte da vida de vocês, né? Sejam obedientes à palavra, submissos à liderança, porque só se torna líder quem foi submisso a outro líder primeiro. Você não espere chegar, né, a um lugar de liderança se você não sabe se submeter antes. Então, honre, dê honra a quem tem honra, né? E seja intenso em tudo aquilo que você faz, e faça tudo o que você tem que fazer como sendo para o Senhor.
Amém. Acho que não é muito diferente do que isso também, né? Mas se eu pudesse deixar uma palavra para quem está dando os primeiros passos na jornada ministerial, é que não deixe as coisas ruins para você mergulhar de cabeça no ministério. Muitos pensam, não, quando não der mais, o meu trabalho não der mais certo, quando meus sonhos profissionais não funcionarem, quando as portas se fecharem, é porque Deus está me conduzindo para o ministério. Deus não tem parceria com Satanás para fechar a porta. Quem fecha a porta é Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é aquele que tem a chave de Davi na mão e que abre e ninguém fecha. É claro que também está escrito que ele fecha e ninguém abre, mas ele vai fechar portas que não são para nós passar. São essas que ele fecha. Mas não espere as coisas ficarem estreitas para você obedecer ao Senhor. Obedecer sempre é melhor do que sacrificar. E eu creio que a obediência vai te colocar num lugar de provisão plena. Muitas pessoas, elas estão esperando coisas chegarem para se lançar no ministério, quando elas deveriam abrir mão de coisas para entrar no ministério. Quando chegar isso, quando chegar aquilo, quando chegar aquele outro, então eu vou entrar no chamado. Não, essa que é disso, para entrar no chamado. Porque chamado é renúncia.